Bom, pessoal, boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos nesse evento fora do calendário e dentro do calendário, né? Fora do calendário mensal, mas dentro desse calendário anual tão especial para todos nós e que todos aqui fazem parte. Alguns desde o início, alguns mais recentes, alguns super recentes, mas já participando tanto, e é muito alegre, é muito feliz para a gente a oportunidade de estar aqui comemorando essa data com vocês, comemorando esse dia especial de só 13 aninhos, né? Se a gente contar uma história, depois tem que sentar um dia e contar toda a história de onde o Greg já passou, de como era, das madrugadas, né? Das meditações às 1 da manhã, lembra? De tudo que a gente vivenciou. Tentativa que eu dormia, confesso para vocês, nessa meditação noturna eu tinha essa dificuldade. Mas, acima de tudo, o melhor desses 13 anos é poder estar compartilhando e estar recebendo e vivenciando o amor nessas oportunidades que a gente tem de estar juntos. E que seja, como sempre, 13 anos de uma longa trajetória aí pela frente, sempre focado no amor, em fazer o bem. A gente sempre fala isso aqui. O Greg não tem a preocupação em crescer, em se tornar algo enorme. A nossa preocupação é fazer o bem com quem está aqui perto de nós, com quem está aqui, e a gente compartilhar e receber esse amor. Então que esses 13 anos sejam mais uma etapa, né? Mais um momento de muita coisa que vai acontecer pela frente, e que tudo que aconteça pela frente a gente possa estar unido, a gente possa estar junto, a gente possa estar conectado. Então, antes dessa palestra especial de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vou pedir para todo mundo se concentrar, fechar o olho e entrar nessa sintonia boa para a gente poder começar o nosso trabalho. Pai de infinita bondade, toda espiritualidade amiga, que com tanto carinho, com tanto amor, prepara essa ambiência para o encontro de hoje. Queremos inicialmente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui com erros, acertos, tentando aprender a cada dia, mas acima de tudo unidos há tanto tempo, a esses 13 anos, que possamos hoje sentir mais do que tudo o amor, a alegria e a gratidão por estarmos unidos, que possamos na palestra de hoje ter as reflexões necessárias, levar para as nossas casas, para os nossos entes queridos, para todos que nos cercam, mensagens de luz, mensagens de amor, ser pontos de luz na busca de fazer o bem, de fazer a caridade, e que possamos comemorar com sorrisos, com alegria, e que hoje, especialmente hoje, aqueles problemas que possam estar trazendo alguma angústia, alguma dor no nosso coração, sejam enfraquecidos, para que a gente possa viver e aproveitar essa tarde de tanta luz, e que esses problemas recebam essa luz, para que também a gente possa continuar nossa jornada e continuar em frente. Gratos estamos por essa chance, que se inicie o trabalho de hoje, graças a Deus. Tá calor, não tá? Estão sentindo calor? Tá calor? Eu tô sentindo um pouquinho, acho que eu vou dar um ventilador. Acho que não precisa. Ele falou que tá calor. Pessoas, boa tarde, quase boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro aqui no GRESG. Sempre uma alegria danada a gente poder ver essa casa cheia, porque a gente não faz a menor ideia do quanto de gente que está aqui atrás. Ó. Tem uma arquibancada, tem um monte de gente aqui que a gente não faz ideia. Às vezes a gente olha o tamanho da nossa sala e fala, tem o quê? 15, 16, 18, 19? Não, a gente tem algumas dezenas de pessoas aqui e é sempre muito gostoso a gente poder se reunir para falar de amor, para falar de paz, para falar de forma íntima. E claro que não é todo dia que a gente está com essa vibe maravilhosa para falar de amor e falar de aniversário de 13 anos, né? Às vezes a gente está meio assim, meio brocochô, meio sorumbático, sem vontade de cantar uma bela canção. E outro dia estava eu sei que sou eu, outro dia na internet, sabia? Só eu ou mais alguém de vez em quando? Na internet, trabalhando meio assim, com a cara amassada, passando o dedinho lá. Pois é, eu estava conversando com um amigo, aí ele estava falando, não é possível, cara, porque a vida é só problema. A gente o tempo todo tem um monte de perrengue. Aí ele mandou essa mensagem no WhatsApp. É perrengue atrás de perrengue, para o mundo que eu quero descer. Mas alguém já falou esse tipo de coisa? Ou já pensou?
Meu Deus, parece que eu estou num furacão. Porque é muita coisa acontecendo, eu não dou conta. Parece que dá vontade de parar o tempo aqui. Gente, essa semana inventaram uma rede social nova. Pra quê? Pra quê uma rede social nova? Adivinha se eu criar a conta? Milhões de novas contas criadas em um dia. Milhões de novos usuários com uma nova rede social. Meu Deus, pra quê? Vai ser muita treta. Por que a gente se mexe mais numa rede social? Porque, sei lá, porque a gente vai no automático, a gente vai deixando a vida levar a gente nem se dá conta das coisas. Mas e conforme ele mandou essa pra mim, gente, é perrengue atrás de perrengue, a gente começa a se dar conta, a gente precisa parar então, refletir, elevar a nossa vibração e buscar informações, buscar respostas numa inteligência superior. Então, quando a gente está nesse momento de muito caos, a quem a gente recorre atrás de respostas? A Deus. Legal. O que mais? Espiritualidade. A espiritualidade. Então a gente faz uma prece, a gente recorre à espiritualidade. Eu vou recorrer ao Google. Porque tem todas as respostas do Google, né? É uma inteligência superior a mim. Então eu vou procurar no Google. Google, por que tanto perrengue? Aí digitei lá, fui lá e aí ele deu a primeira resposta. A primeira resposta que surgiu lá: a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Não me animou nada não essa resposta. Animou você essa resposta? Não. Se eu estava passando perrengue, ele me diz que, cara, a vida é passar perrengue, ferrou. Não tem solução. E aí falou, era uma página que esse Buda estava dizendo, blá blá blá. Eu falei, não preciso de mais. Eu fui lá e perguntei no Google de novo. Aí ele me trouxe uma segunda resposta. Ele falou, a única função da vida é a luta pela vitória sobre as más tendências. Também não me motivou muito, né? Porque eu me dou conta que é vencer as más tendências, é passar perrengue, é vencer o sofrimento. Foi Jesus que ali numa reportagem, numa entrevista, ele estava afirmando essa frase aqui. Beleza, então, será que o Google me traz uma terceira resposta? Eu fui lá e perguntei de novo. E aí trouxe assim, a única função da reencarnação é a luta pela vitória sobre as provas e expiações. Uma reportagem, entrevistado, esse Kardec estava sendo entrevistado ali. E, gente, 3 respostas do Google. Eu preciso passar por sofrimento, eu preciso vencer as tendências e eu preciso lidar com as provas e expiações. Eu acho que eles combinaram a resposta, né, gente? Francamente, 3 respostas diferentes do Google me levando à mesma coisa. Então, a gente começa a se dar conta. Qual é o ponto em comum de todos esses ensinamentos? Me ajuda. Qual é o ponto em comum que a gente viu ali? Me ajuda, com as próprias palavras. O que a gente viu em comum ali? A luta pela vitória. Luta, né? Perrengues. Tem mais? Gente. Boletos. Esse aí você nessa. Boleto, galera. A gente tem que pagar boleto, a vida paga boleto. Então, seja na nossa vida material, no nosso desenvolvimento moral, todas as correntes são boletos. Boletos de coisas que a gente usou, certo ou errado, mas que agora está na nossa conta. Então, vida após vida, a gente precisa pagar os boletos da energia, das conexões, dos relacionamentos humanos, das atitudes que a gente tomou no passado, e hoje a gente vive a consequência das contas, dos recursos que a gente consumiu no passado. Então, a nossa vida, de fato, é pagar boleto. Mas como seria bom, né, gente, se a gente tivesse um passo a passo para a gente conseguir dar conta de todos esses boletos? Como seria bom se a gente tivesse, olha, é só seguir esse caminho, Rodrigo. Vai, meu filho, se você fizer exatamente isso, você vai dar conta de vencer todas as más tendências, de vencer o sofrimento, de conseguir praticar a tal da reforma íntima que tanto a gente fala aqui. Ainda bem que existe um passo a passo. E o tal do passo a passo é justamente o caminho. O caminho óptimo é justamente a união, é o ponto em comum que a gente vê na doutrina espírita e a gente vê no budismo. E quando a gente está falando um pouco de Jesus, quando a gente está falando um pouco do Espiritismo, acho que qualquer um que poderia basicamente me explicar quem é Jesus. A gente conhece um pouco da história de Jesus. A gente conhece um pouco da doutrina. Por favor, fala que sim, pelo menos sim. Só um pouquinho, para valer a pena. 13 anos, velho. 13
13 anos. Então, um pouquinho da doutrina a gente conhece. Mas afinal, e esse tal de Buda? Esse tal de Buda, a gente não fala tanto desse tal de Buda. Mas ele deu uma baita contribuição, porque ele está dizendo que o passo a passo para a gente resolver os boletos, lê-se, praticar a reforma íntima, pô, ele contribuiu para Dedéu. Ele precisa basicamente entender quem é esse cara. Porque a gente vê aquela imagem, né, da pessoa ali sentada com aquele negocinho na cabeça, aquele é Buda, mas quem foi Buda? Foi um ser vivente, uma pessoa que passou por aqui? Sim, de fato. Se a gente voltar um tantinho no tempo, a gente vai conhecer a história de Siddhartha Gautama, que era um príncipe que morava numa verdadeira bolha, e o rei ele protegia totalmente aquele príncipe para que ele não tivesse exposto às grandes barbaridades do mundo. Então havia uma grande superproteção em volta daquele rapaz, né, que foi se desenvolvendo, foi crescendo ali, foi amadurecendo dentro do castelo, totalmente alheio ao que acontecia no seu reino. E uma vez ele cismou com o pai que ele precisava atravessar aquelas muralhas do castelo, ele precisava conhecer e saber o que existia de fato fora do castelo. Ele estava muito curioso, doido para saber o que existia do lado de fora. O pai até deixou, mas falou: não, então olha só, galera, primeiro, só pessoas bonitas, pessoas jovens, saudáveis, todo mundo ao redor assim, e todo mundo não deixa de ver gente doente, não. Todo mundo aqui em volta, tá? Beleza, então assim foi. Assim que abriu os portões, gente, ele já deu de cara com 2 velhinhos. E nunca tinha visto um velhinho na vida. Como que meu Deus, como é que uma pessoa já adulta nunca tinha visto um idoso? E aquilo foi assustador para ele. E aí, conforme os guardas já estavam querendo afastar aqueles idosos que já estavam pedindo, né, por comida, por alimento, não, peraí, eu quero saber mais disso. Aí o pessoal perguntar para os servos dele: o que aconteceu ali? São pessoas que envelheceram, não, quero conhecer um pouco mais. Ele vai atrás daqueles idosos, para onde os soldados estavam carregando, e eis que ele descobre uma mulher que estava deitada, adoentada. E ele perguntou: por que ela está doente? O que é doença? O jovem príncipe não sabia o que era doença. E aí o seu servo começou a explicar. E aí o servo explicou que muitas pessoas, depois de doentes, elas ficavam desencarnando, elas ficavam morrendo. E ele perguntou: e o que é morrer? Porque ele também não sabia o que era morte. E ele começou a se dar conta que aquela bolha, aquela superproteção na qual ele vivia, estava limitando ele de descobrir qual é a realidade sobre a vida. Então, naquele momento, ele percebeu que ele vivia num extremo de riqueza, de conforto, de acesso, de saúde. Ele precisava descobrir que, para ser uma pessoa plena, ele precisava entender o outro lado. Ele descobriu o que é o sofrimento. Ele começou a assumir aquilo como uma verdadeira causa, porque não faria sentido desver. Depois que a gente vê, a gente não consegue desver. Então, quando ele descobriu que existia um mundo totalmente fora daquela bolha, que existia sofrimento, fome, doença, morte, ele já não conseguiu mais caber dentro dele. E aí, uma vez, ele pede ajuda para o servo dele para sair escondido do castelo, e lá eles trocam de roupa. Então, ele pega as vestes ali daquele humilde, daquele serviçal, e ele simplesmente vai buscar mais conhecimento. Então ele se embrenha na floresta, ele vai conhecer novos sábios, novas linhas de pensamento. E o que ele começa a fazer? Se eu estou num extremo de conforto, de fartura, etc., eu preciso entender o que é o outro lado. Então ele vai buscando o oposto. Então naquele momento ele começa a se decidir seguir uma vida sem o alimento, sem o conforto, sem ninguém, ele totalmente isolado. Passou um período que ele se deu conta que isso também não está me levando à iluminação, à compreensão da vida. E aí Siddhartha Gautama, ele começa a perceber que deve existir um caminho do meio. Porque nesse movimento pendular de aqui eu sofro e aqui eu também sofro, como que eu faço para lidar com o sofrimento? Encontrando o caminho do meio. E é esse o nosso assunto de hoje. A contribuição de Siddhartha Gautama, que depois ele vem ser conhecido como Buda ou Iluminado, é justamente uma pessoa que conseguiu encontrar esse caminho do meio, não só encontrar, como percorrer ao longo da vida dele e contribuindo, compartilhando esse conhecimento com outras pessoas.
E conforme a gente viu aqui nessa história, ele foi conhecendo novas realidades, né? Novas verdades. E assim ficou conhecido como as 4 verdades de Buda. E a primeira verdade é, opa, saí do castelo e me dei conta de que existe sofrimento. Então a primeira verdade a respeito do que ele descobriu ao longo dessa jornada é que de fato existe sofrimento. Tudo na vida está em mudança. A gente ora está encarnado, ora a gente está desencarnado. Ora está com saúde, ora está com doença, com enfermidade. Então a gente tem alegria, a gente tem tristeza. E isso é normal. Isso faz parte das nossas existências. Ele começou a perceber que o sofrimento, então, faz parte da existência e que a vida, como o Google disse para a gente lá atrás, a vida é justamente saber lidar com todos esses sofrimentos ao longo da nossa existência. E aí a gente transforma bem didática, bem destacada para a gente estudar junto, tá? Quando a gente tenta resistir a essas mudanças, aí é esse atrito que gera o sofrimento. Então, quando a vida me traz um determinado desafio e eu tento fugir desse desafio, é aí que nasce esse sofrimento. Quando a gente faz esse atrito entre qual é a nossa realidade e a realidade que a gente tenta criar, a gente tenta fugir de alguns desafios ao longo da nossa existência. Assim que gera desgaste. A segunda verdade que a gente começa a descobrir é que existe uma causa para esse sofrimento. Se o sofrimento está presente aqui na nossa vida, o que causou? Qual a origem desse sofrimento? Então ele traz para a gente que nós temos desejos do nosso ego e a gente quer agradar os nossos desejos o tempo todo. Então eu quero, por exemplo, parar de andar de ônibus e andar de carro. Beleza, consegui um carro. Qual é a primeira coisa que eu penso depois? Poxa, mas tem outro carro que é melhor do que esse, mais confortável, mais bonito, mais potente. E aí eu começo a mudar todo o meu foco de sair de um tipo de deslocamento para o outro, agora eu quero melhorar esse daqui. Não, agora esse aqui não vale mais, agora eu quero aquele outro. Então satisfação eterna dos nossos desejos nos gera esse atrito, esse desgaste. Justamente a gente tentando saciar o nosso sofrimento. Ou os nossos desejos. Então a gente quer ser especial, a gente quer ser reconhecido como único no meio da multidão. Quando a gente busca o tempo todo entender quem são os outros e se destacar, isso também gera sofrimento. Porque todos nós fazemos parte de um todo. Nós somos uma mônada, nós temos uma inteligência, um princípio inteligente, e a gente desenvolve o nosso espírito, o nosso objetivo é a gente se reformar. Mas quando a gente, por soberba, por vaidade, por orgulho, a gente tenta se afastar e ser único, na verdade, a gente está gerando mais e mais sofrimento. E por fim, a gente sempre acha que a gente não tem o suficiente. Eu estava olhando ali as bolinhas, podia ter colocado mais bolinhas. Gente, mas já está cheio de bolinha, está tudo tão lindo. Ah, mas poderia ser assim. A gente poderia ter feito. Enquanto a gente ficar no a gente poderia fazer e a gente não acolher, enquanto a gente não agradecer e a gente viver com presença das pequenas coisas que a gente conquista, se a gente não reconhecer os pequenos atos de caridade, os pequenos atos de amor, a gente vai continuar vivendo o sofrimento. Bom, contei então que existe sofrimento e que existe a causa do sofrimento. Vou pegar um exemplo bem claro aqui para a gente saber como é que isso funciona. Vamos ver se alguém se identifica com esse vídeo. Está uma tela pequenininha, mas eu acho que dá para todo mundo ver. Qué buena vida. Com quantas cenas diferentes vocês se identificaram? Eu com quase todas. O quanto que a gente se compara achando que a vida do outro é sempre melhor.
Uma pessoa que, por exemplo, a menina ali postando é muito corriqueiro na nossa vida, né? A gente olhar a vida dos outros pelo Instagram, ferrou, a vida de todo mundo é perfeita e a nossa não, porque não é. A menina está ali postando uma foto, mas ela tá vendo uma foto, está extremamente infeliz, mas o namorado, o marido, enfim, vai lá e dá um beijinho nela para tentar acolher. É a hora que um cara estava passando, correndo, viu e já invejou o casamento perfeito, já começou a imaginar, nossa, que casal perfeito. Ele estava sofrendo ali. Aí quando o cara vai lá e inveja a cabeleira do outro, mas ele vai andar de bicicleta, a menina que está no ônibus inveja que o outro está de bicicleta. O quanto que a gente está se comparando com os outros o tempo todo, se comparando com o palco, sem conhecer bastidores. Então a gente conheceu duas verdades aqui. Existe sofrimento e existe uma causa. Agora, será que dá para estimar? Será que vai parar? Eu só trouxe notícia ruim. Ô Mari, começa a trazer notícias boas pra gente. Eu não. Então, gente, eu não tenho a responsabilidade de falar as partes boas, não. Quem chegou a essa reflexão foi Buda também. Eu acho que a principal mensagem dessa terceira e quarta nobre verdade que eu vou trazer é que a notícia que tem como. A notícia talvez não tão boa, mas que na verdade é a mais positiva de todas, é que depende da gente. A responsabilidade e o processo é nosso. Então isso traz uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo traz a possibilidade da gente fazer acontecer. Porque a gente só consegue mudar o que está no nosso alcance. E aí vamos entender um pouquinho melhor o que é essa terceira nobre verdade que fala da realidade da cessação do sofrimento. Ela está muito linkada com o que o Rodrigo trouxe na segunda nobre verdade, né? O sofrimento ele existe, é um fato, só que ele está muito relacionado ao desejo. E a gente precisa começar a diferenciar desejo de vontade, de necessidade. Isso é um pouquinho diferente, tá? Então, a terceira nobre verdade traz pra gente que o caminho para a cessação do sofrimento, para a eliminação dessa dor, é entender que a gente precisa eliminar o desejo. Vamos tentar entender se eliminar seria a palavra, ou trabalhar da melhor forma esse desejo. Por quê? Porque o desejo desenfreado, ele está muito relacionado a nossos interesses egoístas. Vocês concordam? De querer sempre mais, de querer aparentar muitas vezes ser melhor do que se é de fato. E ele está muito ao contrário do que é a nossa vida no hoje, dessa encarnação. Por quê? Porque o desejo, ele, em níveis extremos, voltados ao nosso interesse egoísta, ele está vinculado a coisas que são muito transitórias. Vocês concordam? Se essa vida ela é uma passagem, e se você tem muitos desejos vinculados ao hoje, por que o sofrimento deriva disso? Porque isso vai passar. Isso é algo transitório. Então esse desejo desenfreado, ele gera um apego muito grande. E esse apego vai acabar resultando em dor. Então, o desejo ele precisa ser trabalhado, ao invés do foco nesse interesse egoísta, a canalizar esse desejo de uma forma diferente. Mas, na partida desse slide, a gente traz aquela frase dele: o fim da dor só é possível com o fim do desejo. Vamos tentar aprofundar nisso. Teoricamente, então, o caminho seria desejar, não desejar? O que vocês acham? Desejar. Certo? Será que isso é possível, gente? Trouxe dois exemplos clássicos, mas não se limitam a isso, né? Falando um pouquinho do clássico consumismo, a gente vive uma vida material, a gente vive querendo mais, e existe o que a lei do progresso traz pra gente, que a gente está em constante evolução. Então, que é natural a gente querer uma condição de vida melhor, a gente querer ter mais equilíbrio, mas tudo está no equilíbrio, não naquele desejo desenfreado, que no momento que você alcança o desejo, você já quer outra coisa. Lembra do carro do ano que o Rodrigo trouxe? Consegui um carro, agora ele já não é mais o que eu quero. Troquei o celular, 3 meses depois, o iPhone lançou outro modelo, tem outro modelo de iPhone, esse aqui é outro iPhone, esse aqui é outro Android. E aquele desejo, ele nunca tem fim. Ele nunca tem fim. Ou esse consumismo que existe, né, que a gente traz essa segunda figura,
das mídias sociais, que é muito interessante, né? O erro nunca vai estar na ferramenta, e sim do uso que a gente faz da ferramenta. Porque hoje em dia a gente tem muitas plataformas que ajudam em várias coisas, né? Inclusive aspectos profissionais, retomada de laços, várias questões. E mesmo assim, muitas vezes, a gente às vezes se coloca, né, no que o vídeo traz aqui na nossa vida todos os dias, gente. Não está distante da nossa realidade, não. A gente sempre acha que a vida do outro está perfeita no Instagram, não é? Não está maravilhosa a vida do outro? Quando viaja, relacionamento perfeito. Então a gente é o tempo inteiro bombardeado de informações que fazem a gente querer o que na verdade a gente às vezes nem quer. Mas a gente quer que o outro saiba que a gente tem. E muitas vezes a gente nem se pergunta se aquilo é um desejo nosso ou se é apenas a impressão que a gente quer causar no outro. Mas ainda eu não vi ninguém me respondendo se o caminho é desejar ou não desejar. Eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Porque desejar, não desejar, você já está desejando alguma coisa. É isso. E quando você faz isso, você também gera sofrimento. É como qualquer coisa que a gente volte o nosso pensamento. Quanto mais você pensar que você não quer fazer algo, mais você vai pensar no algo. Pensa em qualquer cenário. A gente estava em outra palestra, só lembrando, trazendo um contexto que eu acho que cabe muito aqui. É só você pensar, eu não quero pensar num cavalo. Você vai pensar num cavalo. Você pode pensar em qualquer outra coisa, você vai pensar no cavalo. Se você falar, eu não quero desejar. O seu desejo de não desejar também vai te gerar dor. Porque o caminho não é você eliminar todo e qualquer desejo, é você entender que você precisa ressignificar os desejos. Você querer outras coisas, você querer ter melhores condições, ele só não pode ser o único foco do seu agir. E a gente traz esse caminho, esse circuito aí, que passa um pouco por esse se ressignificar. Passa por você ser grato pelo que você tem. E muitas vezes, gente, isso aqui é um discurso lindo, mas o quanto a gente aplica mesmo na nossa vida? O quanto na nossa vida a gente realmente é grato pelo que a gente tem? Quanto tempo do nosso dia a gente dedica pensando no que eu tenho e quanto tempo eu dedico pensando no que eu quero ter? Então, para a gente ressignificar, a gente precisa aprender a dar valor. É um exercício. E aí fica o primeiro desafio de hoje. Cada coisa que... Vamos tentar fazer junto, tá? Isso aqui não é agora, não. É pra vida. Tá? A cada coisa que a gente pensar que quer ter, vamos pensar em uma que a gente já tem. Porque muitas vezes na vida, a gente está agora aonde a gente desejou muito estar. E agora que a gente está, parece que não está para onde. Quantas vezes na vida a gente não está exatamente onde a gente pediu a Deus? E quando a gente conquista... E agora não é mais suficiente, né? Parece que não significou nada. Então, tá bom, eu não consigo não desejar. Mas para cada desejo que a gente tiver, vamos pensar em alguma coisa que a gente é grato por ter conseguido? E não precisa ser coisa material, não, tá? Pode ser grato por qualquer coisa. A gente pode fazer esse exercício? Ok. É muito interessante, né? Desculpa te interromper. Mas quando a gente tem algum tipo de limitação, a gente começa a dar valor a coisas muito simples. Então, hoje a gente está aqui assistindo essa palestra e podendo enxergar a apresentação de vocês. A gente só dá valor a isso quando a gente lembra que a gente poderia de repente não enxergar. O próprio fato de respirar, a gente respira normalmente, é uma coisa muito automática. E aquela pessoa que não consegue respirar e que está com uma máscara de oxigênio ali, sentindo a falta de ar. Então são as mínimas coisas tão corriqueiras, que fazem parte tão do nosso dia a dia, que a gente não se dá conta que a gratidão de acordar como garantido. E não é. A gente toma como se fosse um fato. Exato. A gente fosse ter sempre. Isso não necessariamente é uma verdade. É exatamente isso. E você vai ver que no próximo a gente vai falar exatamente exemplos como esse, tá? Porque é isso, a gente toma como se fosse um direito que a gente vai ter e uma possibilidade que a gente vai ter para sempre. Não necessariamente. Aí, o segundo passo nesse ressignificar é aceitar que o sofrimento faz parte. E parece uma frase clichê, né? Pô, a gente falou, aceitar que o sofrimento é a nova verdade. Mas é isso mesmo. Lembra da prece da serenidade. Eu preciso aceitar, ter serenidade nas coisas que eu não posso mudar. Isso não quer dizer ficar parado e falar, não, mas a minha vida é assim, porque eu
eu mereço nascer assim, crescer assim, morrer assim. Não é isso. É entender que a gente está passando por coisas por uma razão maior. E que a gente tem a possibilidade de fazer diferente. A gente precisa ter coragem para fazer diferente, para mudar o que a gente pode mudar. Mas a gente precisa que a gente não está sendo aqui vítima ou injustiçado ou alguma coisa do tipo. A gente está passando por coisas que a gente precisa passar para aprender. E aceitar que esse sofrimento faz parte não é se acostumar ou se acomodar nesse sofrimento. É entender que você não está sendo punido, que isso não é um castigo. Que isso sim gera sofrimento, isso sim vai gerar desconforto, mas isso pode gerar movimento, pode ser diferente. E aí você passa também a praticar a empatia. E quando a gente fez esse treinamento, eu não planejei falar isso que eu vou falar, mas ontem a gente teve a oportunidade de voltar no Vicente Moretti, que é uma, não sei se todos conhecem, né? É uma casa que a gente já faz trabalho há muitos anos, a gente visita, já participou de campanhas, mas acho que mais do que campanhas, a gente sempre tinha a constância de ir lá. Depois, se alguns trabalhadores quiserem também falar, acho que é válido. Mas a gente ficou muito tempo sem ir por causa da pandemia, né? Teve aquele período mais crítico da pandemia e a gente voltou pela primeira vez nesses últimos anos todos ontem. E aquilo ali é uma lição de vida tão grande. É uma lição de vida tão grande, porque você vê pessoas, e aqui, tá, gente, isso é muito importante, a gente entender que a gente não está querendo botar régua na dor de ninguém. Cada um sabe a sua dor. Não é porque eles lá passam por certos sofrimentos que isso invalida a dor de cada um aqui, a dor que eu também sinto. Porque cada um sabe a dificuldade do seu momento e do seu processo. Mas quando você olha e você pratica a empatia, você está em contato, você vê que tem tanta lição. A gente escuta coisas lá como, poxa, você aqui aprende que você tem muito para agradecer também, né? Tem muito para agradecer também. Parar de reclamar da vida, né? Não é como o Jonas das histórias, né? Mariane, Pode falar. talvez não sei se todo mundo conhece o Vicente Moretti, você explica o que é. Acho que é um bom ponto. A Ação Cristã Vicente Moretti é uma casa que atende a pessoas com algum tipo de limitação, de deficiência física ou até mental, ou os dois. Então tem casos de física, mental e tem casos que são um bom ponto. Obrigada. Delícia. E tem pessoas, tem pessoas que interagem, né? Tem pessoas que andam, interagem, tem pessoas extremamente acamadas e que não tem contato nenhum com a atividade. É isso. Então, assim, você tem vários tipos de limitação ali e você tem muitas pessoas dando exemplos e ensinamentos muito grandes de vida. Então, quando você está em contato com isso, não é que deixa de sentir a sua dor, não é que invalida a sua dor, mas é que você vê que você também pode ajudar o próximo mesmo em dor. Você consegue entender o que é o amor em ação. Você consegue entender que você sai de lá sendo muito mais ajudado que qualquer ajuda que você pode ter intencionado em dar. Você consegue praticar essa empatia. Quando você faz isso, você doa a si mesmo. Porque ontem alguém levou alguma coisa material, levamos doações e tal. Mas eu estava até contando ontem para a Cristina, e eu vou contar a história aqui de novo, porque nem todos estavam nessa época. Não foi ontem, mas uma das pessoas que abriga essa casa, ele deu uma lição na gente há muitos anos atrás, que ele foi e ele consegue interagir mais, e ele tem essa coisa da prece muito presente. Então toda vez que a gente vai lá, ele pede para encerrar com uma prece que ele mesmo faz, um agradecimento. E eu lembro que nessa vez, que foi alguns anos atrás, ele virou pra gente e falou o seguinte, sabe, aqui a gente precisa de tudo. A gente precisa de tudo. Eu preciso de alimento, eu preciso de remédio, eu preciso de roupa. Então eu agradeço muito, sabe? Eu agradeço muito por tudo que as pessoas trazem para ajudar a gente. Mas se quando me perguntam o que eu realmente gosto, eu gosto de presença. É isso. Porque a gente precisa de roupa, a gente precisa de remédio, a gente precisa de comida, não precisa? Mas está aqui. Está aqui com vocês, isso daqui não tem preço. É a presença. E aí você consegue entender que qualquer um de nós pode doar isso. Qualquer um de nós tem um dia, tem uma hora que possa doar ao outro. É estar
você ressignifica esse desejo. Alguém tem algum ponto do Vicente que queira trazer alguma colocação para eu dar sequência aqui? Eu acho o seguinte, que eu acho, com certeza, ir até lá nos toca muito mais a nós do que a eles. Lógico que eles ficam felizes, eles agradecem, mas aquela lição de vida, que a pai do céu fala assim, você vai levar nós dias. Olha aí, volta para casa, pensa, reflete. Isso é mais do que qualquer coisa. A gente precisa, de vez em quando, desse sacode e de, não, eu não tenho tempo, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Você faz tudo. Mas essa uma horinha, lógico que a gente demorou mais, mas que seja o que for, para o outro, próximo, nossa, como vale a pena. A gente sabe muito mais da Nossa, o sentimento que eu tenho é de tipo, não necessariamente eu comparo a minha dor com a dor das pessoas que estão ali naquele momento. Na verdade, o Vicente Moraes, como estar aqui, por exemplo, no dia de tratamento e tal, eu falo que é meu momento de presença. Porque quando a gente está em dor, quando a gente está em sofrimento, a gente tende a se fechar no nosso próprio sofrimento. Então, ficar sozinho, ficar remoendo, ficar só pensando naquilo o tempo todo. Você imagina se a gente pudesse enxergar a dimensão espiritual. A gente já está numa bola de pensamento negativo afundado ali. E o momento que você está ali com aquelas pessoas que têm tanta necessidade de um pouco de atenção, é como se você canalizasse um pouco essa energia. Por um momento, a minha parte interior se organiza, porque eu estou ali olhando para outra pessoa, olhando fechada em mim mesma. Então, acho que os momentos que eu estou lá é muito esse meu momento de presença, de não pensar no que falta, né? Porque o sofrimento é um desejo, porque a ansiedade se alimenta do que falta. Então, eu não estou pensando no que falta, nas preocupações, estou só mais ali no momento de presença. Uma experiência que eu lembro que me marcou muito foi uma das visitas que a gente fez, e aí depois foi revelado pelos mentores da casa que naquela noite, em desdobramento, muitos internos do Vicente Moretti procuraram a gente durante a noite para continuar a conversa, ou os que não falavam, em desdobramento conseguiam falar, então para conversar, ou até mesmo para agradecer. Então, como que essa relação, ela vai muito além de uma hora que você fica lá fazendo uma visita, Como que esse comprometimento que a gente acaba desenvolvendo, ele é muito maior e que hoje a gente pode dizer que realmente a gente fez amizades lá, amizades que vão muito além do plano físico, E pegando, desculpa, pode falar. Eu queria colocar assim, eu deixei a minha dor em casa e fui para o Vicente Moretti para uma experiência que eu nunca tinha tido antes, e eu posso ter, assim, eu tenho certeza que lá eu recebi toda a medicação que eu precisava, entendeu? Continua doendo muito, mas tem um outro significado para mim depois de lá. Você vai mudando os parâmetros, né? Vai. Você vai mudando os parâmetros, você vai não se colocar na dor que você está vendo ali, mas você se conscientizar que, embora a sua dor também doa, e que aquilo que você está vivendo seja uma situação que esteja sendo muito difícil de você lidar, não se compara com a realidade de outras pessoas. Então, eu cheguei ali, eu deixei toda a minha dor do lado de fora, entendeu? Então, eu tive um primeiro contato, porque foi a minha primeira vez. Então, eu estava vendo como é que eu ia me posicionar no ambiente, e a partir dali, tudo foi fluindo de uma forma natural, e eu saí dali realmente medicada. As minhas dores não tinham mais o mesmo significado, nem o mesmo peso do que eu estava sentindo, porque aquelas pessoas não me conheciam, tá? E elas me receberam com muito amor, sabe? Com muita compreensão. Quem conhece o Jonas, né, sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu tive com ele uma conversa, ele entrou dentro da minha realidade de uma forma como se ele conhecesse a minha história.
ele percebeu o que eu estava sentindo naquele momento. E ele me disse coisas que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Então, ele foi meu amigo, entendeu? Ele foi meu companheiro, ele foi uma pessoa que trouxe para mim uma outra visão do que eu estou sentindo, que, embora ainda esteja doendo, esteja muito mais bem medicada do que estava antes. Porque antes, apesar de todo o apoio que eu tive das pessoas daqui, eu ainda não tinha conseguido alcançar o remédio que eu precisava para poder continuar passando pela minha dor, mas de uma forma mais sensata. Eu acho que você aprende, você aumenta a sua listinha da gratidão. Com certeza. Jonas é o interno? Jonas é o interno. É o interno. É o da presença também. Eu contei a história. Eu contei a história de lá. Relações públicas, né? E na minha rede social, no meu Instagram, eu coloquei, né, as 3 lições de Jonas. Então, quem me segue no Instagram vai ver lá, porque foi exatamente as coisas que ele me disse. Teve uma coisa que foi comum para todo mundo, né, que é o não reclamar da vida, e teve essas outras 2 coisas que ele falou para mim como lição, e o que ele falou para mim como remédio, isso é meu, isso eu não vou Mas eu acho que vocês trouxeram, gente, algumas coisas que a gente vai ver muito ao longo da palestra. O ressignificar a própria dor, o estar ali 100%, o entender o quanto tem de doação de si mesmo. Vocês entendem que isso é um exercício prático de todos esses passos que a gente falou. Porque, na verdade, o contrário de desejar mais e mais não é você parar de desejar, é você desejar certo. É você canalizar esse desejo para uma coisa muito mais equilibrada. Que é também, tá, gente, uma reflexão que eu quero provocar aqui, tá? Que eu quero que vocês entendam esse slide, não como certo e errado. Não é certo e errado. É o quanto de tempo a gente dedica a algo em relação a quanto do tempo a gente dedica a outra coisa. Todos nós vamos passar por cada uma dessas etapas, tá? Mas a gente tende a dar muito mais frequência a um desses lados, não que seja errado, mas a chave também é equilíbrio. A gente vai ver isso 1000 vezes na palestra. E aí, só para provocar algumas reflexões, tá, gente? Vou passar para cá, tá? Para poder ler melhor. Qual foi a última vez que você se sentiu pleno com a vida em geral? E o que provocou esse bem-estar? Situações. Você esteve em contato com a natureza, a admirando e sendo grato por estar bem o suficiente para ter essa oportunidade. Pegar o que a Bárbara trouxe agora há pouco. Muita gente nem dá valor, né? Vocês já pararam para pensar quantos músculos no nosso corpo, quantas engrenagens utilizam para você engolir? No processo de mastigar e engolir algo, quantas coisas do nosso corpo tem que estar funcionando? Então, gente, quantas vezes a gente passa agradecendo pela oportunidade de ter isso aqui, gente? Todas as possibilidades. Tá sofrendo, tá com dor? Eu também, tô com parede. Mas, cara, olha isso, a gente tem possibilidade de fazer qualquer coisa. Quantas vezes a gente passa fazendo isso? E quantas vezes a gente se sentiu grato, se sentiu pleno, porque a gente tinha aquele dia cheio, 1000 coisas para fazer, e a gente conseguiu fazer todas. É legal, né? Adoro cumprir essa atividade, adoro cumprir essa atividade. Mas quanto tempo a gente dedica de, não, poxa, legal, cumpri tudo que eu tinha para fazer, e quanto tempo a gente dedica? Essa semana aconteceu isso, exatamente isso no meu trabalho. Chegou no final do dia, eu falei assim, gente, eu não consigo priorizar as coisas, eu não estou encerrando nada, não sei como é que eu vou conseguir dar conta. Aí o pessoal que trabalha comigo na sala falou assim, Karina, você não está conseguindo dar conta de nada? Como assim? Só essa semana a gente fechou 3 investigações, fechou não sei o que, fechou não sei o que. Olha o que você fez, sabe? Eu sei que na frente tem muita coisa, é exatamente isso. Aí eu parei para pensar e falei assim, que bom que eu consegui fechar tudo aquilo. E agora por isso que tá vindo mais coisas aí pra gente fazer. A gente tá sempre olhando o que falta. Pra frente fazer. Por isso que o desejo é ruim, porque você não consegue nunca ficar feliz. Você não consegue ficar feliz. Você já parou pra pensar que a gente quer ficar feliz, mas quantas vezes a gente se dedica a sentir a felicidade? O momento que você fica feliz, tu arruma um jeito de estar infeliz de novo. Cada vez que você consegue ficar feliz, você arruma um jeito de não estar satisfeito o suficiente. A palestra do Kremer, então, é que ele falou que o nosso cérebro ele se acostuma a esse tipo de coisa. Então, eu quero emagrecer. Quando você emagrece, você passa a ter medo de engordar de novo. Então você nunca. Eu consegui, aí agora eu tô feliz, não. Aí agora eu tô. Arrumei outro motivo. Agora eu tenho medo de perder o que eu consegui.
talvez, não é certo e errado, mas quanto tempo a gente está em uma caixinha, quanto a gente está na outra. Exemplo aqui. Quantas vezes você se sentiu pleno que você estava com as pessoas que você é uma senhora marcada? É bom, né? Passar um domingo em família, sem compromisso, sem ter o que fazer, ter que dar coisa. Ou quantas vezes você se sentiu feliz porque você não conseguiu estar presente, mas você deu um presente, você conseguiu compensar de alguma forma a tua ausência. É ruim dar um presente para alguém, é ruim? Não, mas quantas vezes a gente dava amor a estar perto das pessoas, sem cronometrar, e quantas vezes a gente fica, pelo menos, eu não pude estar aí, mas eu fiz aquilo, eu consegui aquilo, eu dei um brinquedo, eu dei alguma coisa. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes vocês se sentiram felizes porque a gente conseguiu brincar? Brincar. A gente é adulto, adulto não brinca, adulto não brinca. Brinca sim, eu brinco. Adulto brinca. E quando tem filho, então, né, Marco? Aí você tem todos os motivos pra você brincar. E você queria brincar, independente disso, aí você tem toda justificativa, entendeu? Brincar, você tá ali 100% presente naquele momento. E quantas vezes você se sentiu feliz porque você, embora exausto, você conseguiu a promoção, o dinheiro, o reconhecimento, o material esperado? Quantas vezes a gente ficou feliz por estar ali vivendo o momento e quantas vezes a gente se sentiu exausto, péssimo, com burnout, a saúde toda destruída, mas a gente conseguiu a recompensa material? Quantas vezes? Então, gente, aqui a reflexão é o que traz dessa terceira verdade nobre. A gente traz aqui o livro Plenitude de Joana, tá? Joana de Ângelos ao Espírito, que traz as lições desse livro, tá? E ele fala o seguinte: uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o que é transitório e não permanente. Então essa definição que Joana resume aqui muito bem é exatamente isso. O problema não é o querer, é que a gente está querendo certo. É necessidade, é vontade, é querer porque se de fato é uma coisa que nos faria bem ou para aparentar para o outro. Será que a gente está querendo certo? Será que o que a gente quer é o que seria melhor para a gente? Então, o caminho para acessar esse sofrimento é você refletir, sim, sobre esse desejo e passar a trabalhar ele, entendendo que a resposta, ela não está nem no tanto, nem no tão pouco, mas está no equilíbrio. E está no equilíbrio tal qual traz a quarta nobre verdade, que é literalmente o caminho para isso. E a gente fala, né? Aí, Matheus, que fala pra gente, né? A gente quer uma receita de bolo, aí chega a receita de bolo, a gente lê a receita de bolo e fala, difícil, né? Vou fazer não. Que é esse caminho mesmo de que você tem que fazer, que é o caminho chamado de caminho de 8 passos, o caminho óctuplo, que também é conhecido por caminho do meio. Esse caminho, como o próprio nome diz aqui, ele tem 8 passos, que eu não vou me aprofundar, porque a gente vai dividir aqui, mas eu queria só falar um pouquinho do simbolismo dessa roda. Essa roda ela é muito presente dentro do budismo, e ela é o símbolo do caminho óctuplo, não é à toa. Ela representa algo que não tem um fim, vocês concordam? A roda ela não tem um fim. E ela está em constante movimento. As coisas, no geral, que têm a formato de roda, elas giram, elas circulam, elas estão permanentemente em movimento. Que é um pouco do que todos esses passos vão trazer. Eles se retroalimentam, eles vão falar da nossa relação com a gente mesmo e com o outro. E eles são passos que, quando você achar que você conseguiu tudo, você volta para o primeiro. Você vai ter que trabalhar ele em algum outro aspecto da sua vida. Então, ele é literalmente infinito e em constante movimento. Agora a gente vai entrar nesse espaço do caminho óptico e eu queria pedir, Rô, para você começar falando um pouquinho dessa visão, compreensão correta. Vamos lá, gente. Então, um ponto que a Mari trouxe que vai ajudar muito a gente a entender cada um desse passo é essa história de que não dá para a gente desejar não desejar, que isso já é um sofrimento, né? E como que a gente vai resolver tudo isso, acabar com o sofrimento, viver num mundo mais ditoso? Dando um passinho de cada vez. A gente vai tropeçar um monte. Ou se a gente tinha expectativas que nessa vida a gente ia pagar todos os boletos e na próxima a gente estava lá em cima, não vai acontecer. Acho que dá até para a gente finalizar já a apresentação de hoje. Muito obrigado. Vamos lidar com os nossos sofrimentos. O que vai ser esse momento? É um passo de cada vez. A gente vai errar muito ainda.
mas agora com a intenção renovada. Nosso objetivo hoje é trazer até a própria campanha do esforço moral do GRESG de ser mais conclusivo. A gente tem muita iniciativa e pouco acabativa. Então, o esforço em sermos melhores todos os dias. É isso que a gente quer convocar para vocês. Não vai que a gente está lá postando toda hora, em todas as palestras a gente fala dela. Que a gente utilize a nossa energia do comprometimento de ser um pouquinho melhor do que a gente estava literalmente antes de entrar aqui. Então, bora para o nosso pensamento correto. Aqui a gente consegue ter a visão, como a Mari falou, didaticamente a gente vai fazer esse circuito, mas a gente vai entender que a compreensão tem tudo a ver com o meio de vida. O meio de vida tem tudo a ver com a concentração, tem a ver com a atenção correta. Então vamos entender um pouquinho sobre cada um dos passos. Para a gente começar, a compreensão correta. Por que a gente entende o caminho óptimo? Primeiro, pela compreensão. Porque qual é o nosso objetivo na encarnação? Essa é fácil. Qual é o nosso objetivo na encarnação? Evoluir. E como é que eu vou saber se eu evoluí se eu não sei de onde que eu saí? Como é que eu quero sair do ponto A para o ponto B se eu não sei o que significa o Rodrigo ponto A e o Rodrigo ponto B? Então é a autocompreensão, é o autoconhecimento. A gente pensou muito sobre isso, né, nos Caravaneiros. A gente passou um ano inteiro trabalhando no caminho óptimo. Então a gente precisa partir de algum ponto. Então isso vem da nossa autobusca, do nosso autoconhecimento. Então vem da vontade de saber como que as coisas realmente são e poder também contribuir com outras pessoas, para que elas entendam como que a vida realmente é. Quantas vezes a gente saiu de palestras aqui do GRESG, aquele cara que trouxe aquela sacada impressionante por mim, eu queria compartilhar com todo mundo. É a vontade que a gente tem de compartilhar coisas boas, coisas que fizeram sentido para a gente. Então a gente não pode desperdiçar o nosso tempo tentando justificar os nossos erros, mas buscando compreender as nossas vicissitudes, buscando entender quais são as nossas virtudes. E, gente, esse aqui é um risco meu, eu costumo utilizar isso aqui, eu costumo usar esse ponto. Então, como é que eu posso ser melhor hoje? O que eu posso fazer de diferente hoje, naquele relacionamento difícil no trabalho, naquele relacionamento difícil em casa? Como é que eu posso experimentar fazer alguma coisa diferente agora? E a gente só vai entender onde que a gente costuma errar no momento que a gente percebe quais são os nossos gatilhos. E a gente falou durante o estudo, durante o canal de Francisco, a gente entendeu sobre quais são essas armadilhas que a vida nos traz, que faz disparar esse gatilho do homem velho, lembra? Então, quais são esses gatilhos? Por que eu perco a paciência com os outros? Opa, será que tem algum ponto em comum entre aquelas duas pessoas que eu não me relaciono bem? O que tem em comum ali que me dispara aquela reação? O que tem em comum naquele ambiente de trabalho que eu sempre fico chateado? Conforme a gente vai se autodescobrindo e percebendo esses gatilhos, a gente começa a assumir mais responsabilidade. A gente tem mais o controle da nossa própria vida. E por último, empreender então esse autoconhecimento é não ter preguiça de se questionar o tempo todo. Quanto mais a gente se questiona, mais respostas a gente encontra. E as respostas que a Karina vai encontrar são diferentes das respostas da Cris, diferentes das respostas do Mário. Porque o autoquestionamento é eu entender a vida de acordo com as minhas limitações. E os desafios, como a gente brinca, os boletos que eu estou pagando, tem a ver com as minhas escolhas, as minhas atitudes da minha vida anterior. São diferentes das escolhas da Antonieta, não dá mais ser crente. A gente precisa sempre se questionar a respeito do meu comportamento. Como é que eu agi hoje? E como é que eu posso agir de uma maneira melhor no próximo encontro com essa pessoa? Então, a lei de causa e efeito, ela vai existir, não importa se você acredita ou se você não acredita. A lei da gravidade, ela está aí. Então, eu sei que se eu pular, eu vou cair e ponto. Agora, eu preciso acreditar na lei de causa e efeito. Ela vai trazer consequências para a sua vida. Então, é melhor que você busque esse autoquestionamento hoje, para você ser melhor dentro do teu contexto, do que a gente ficar o tempo todo adiando para a próxima vida. Faz sentido isso? Então, vamos para o próximo passo. Pensamento correto. Então, o pensamento, às vezes a gente
cai naquele lugar comum de pensamento positivo, é só ter pensamento positivo que a gente vai resolver todos os problemas da nossa vida. Não é só ter pensamento positivo. Mas o pensamento positivo, ele pode originar novas atitudes. O pensamento positivo, ele pode originar uma nova visão de vida. Então, pensamento tem a ver com compreensão, uma visão correta da minha vida. Se eu começo a intencionalmente cultivar pensamentos positivos, eu começo a me enxergar de forma diferente. Então eu começo a me compreender de outra forma. Da mesma forma, o pensamento negativo me leva a uma bolha, né? Me leva a uma nuvem, me faz ficar o tempo todo refletindo sobre os meus problemas. Como vocês estavam trazendo, por exemplo, lá de ter visitado o Vicente Moretti. Eu continuo com os meus problemas, mas eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. Então foi um exercício de compreensão correta. Então o pensamento ele nos ajuda a aplicar a compreensão correta. Então, conforme eu cultivo pensamentos positivos de forma intencional, não é esperar descer uma luz do céu e eu passar a pensar de forma correta. Não, é eu intencionalmente buscar cultivar melhor os meus pensamentos, eu passo a enxergar a vida de uma forma diferente. E é um exercício árduo, né? Não é, você não fica passivo esperando isso acontecer. Você tem que se esforçar. É a intenção. Essa questão que a gente fala no nosso É o esforço ativo. É a intenção. É o esforço ativo. Pois é. Não é ficar esperando acontecer uma coisa para ter um pensamento bom. Não. É buscar, é trabalhar, é um exercício. Nem sempre vai ser possível, né? A gente vai tentando, às vezes a gente consegue, às vezes não, até chegar. Porque o nosso estado emocional influencia os nossos pensamentos, e o pensamento influencia o nosso estado emocional. E às vezes a gente não consegue ter compreensão, porque a gente vivencia o problema, não consegue o pensamento positivo que seria necessário para a gente alcançar o equilíbrio, e nos falta compreensão, porque a gente só enxerga o problema e não consegue ver positividade em lugar nenhum. Então o exercício da compreensão correta é ler melhor o cenário que a gente está. Né? Por exemplo, eu visitei e vi gente com um monte de perrengue lá e falei, cara, peraí, eu estou reclamando do quê? O Jonas tem toda razão. Do que eu estou reclamando da minha vida, gente? Então a gente volta com uma nova leitura, uma nova visão da nossa vida. Eu acho também, só um comentário, a gente associa muito a palavra disciplina muito a aspectos do corpo só, e não da mente. A gente tem que disciplinar o pensamento também. Ele foge, faz ele voltar, ele vai fugir a disciplina do pensamento ela precisa ser praticada também. É a história da meditação, eu não consigo meditar. Peraí. O não consigo meditar é porque eu estou fugindo do controle do meu pensamento. Eu quero encarar a minha realidade. É a fuga da direção correta. Então, pensamento e compreensão estão vendo a relação? Eles estão totalmente interligados. E aí, esse fundamento da compreensão correta e, ao mesmo tempo, o autoconhecimento nos ajuda a desenvolver mais pensamentos positivos. E por último, nós somos pensamentos, nós somos uma antena. Fisicamente falando, a gente trabalha numa determinada vibração e a gente se sintoniza com pessoas na mesma vibração. Então, se eu me deixo, pelos problemas da vida, baixar a minha vibração, esse vai ser o tipo de pensamento, essa qualidade do pensamento que eu vou começar a emanar. Então, se eu sou pensamento, eu acabo deixando com que a minha vida se torne esse nível de vibração. Então, o pensamento, ele se harmoniza, se sintoniza com atitudes, com pessoas, com acontecimentos ao redor, sempre nessa vibração. Então, se intencionalmente eu trabalho os meus pensamentos para elevar essa vibração, eu começo a me sintonizar com outro tipo de acontecimento. Com que tipo de pensamento você se nutriu? Eu achei legal essa pergunta aqui, porque sim, se a gente produz pensamento, com que tipo de pensamento a gente se nutre? Porque essa analogia da gente ser uma antena, né, a gente está emanando pensamento, primeiro, essa contaminação acontece no nosso próprio corpo. E depois a gente manda pensamentos, manda ondas, né, para o universo. Então, se eu não me nutro de pensamentos positivos, eu vou ser consequência do ambiente. Então, eu preciso também pensar nisso. Que tipo de pensamento eu me nutro?
A gente de vez em quando tem umas conversas sobre o tipo de programação que a gente escolhe numa Netflix da vida, porque, por exemplo, eu adoro filme de ação, mas eu estou consciente que aquele tipo de experiência que eu escolhi vivenciar vai mexer com o meu estado de vibração? Eu preciso ter consciência disso. A qualidade de informação que eu escolho consumir vai mexer com o meu estado vibratório. Então, se eu escolho assistir filme de terror, eu escolho convidar pessoas em sofrimento, que estão em desdobramento, que estão desencarnados, a conviver comigo. Gente, é uma escolha minha. Com que tipo de pensamento eu escolhi nutrir o meu domingo? A gente escolheu estar aqui hoje. A gente escolheu se esforçar um pouco mais. A gente escolheu acolher os nossos erros e decidir buscar nutrir melhores pensamentos. Então, olha, vamos honrar a nossa escolha. Vamos honrar e vamos dar um passo com mais assertividade nas nossas escolhas. Isso não quer dizer que a gente não possa ver um filme de ação, por exemplo. É importante a gente ter esse conhecimento de que pode aproximar, né, desencarnados e até mesmo a energia que aquilo causa. Exatamente. Mas que é... volta na compreensão correta. E o equilíbrio. Eu preciso me autoconhecer, entender que eu sou responsável pela faixa que eu vou vibrar naquele momento. Momento fofurice. Então eu preciso me autoconhecer, preciso entender qual é a faixa vibracional que aquilo vai me levar e depois me resgatar. Depois me nutrir de novos pensamentos para poder sair daquele estágio que eu fiquei e voltar de forma mais consciente. Lembrando, gente, a gente muitas das vezes escolhe o estado vibracional que a gente se coloca. Então, isso é um exercício de compreensão correta e de pensamento correto. A gente quer sair da teoria e praticar isso com vocês. Então, vocês estão percebendo como na prática a escolha de uma programação de televisão diretamente impacta em como que a gente vai viver o dia seguinte. Então, a questão é buscar esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade. Se a gente está falando aqui de pensamento, muitas das palavras ficam na nossa cabeça. Algumas delas a gente expressa. Algumas dessas a gente deixa escapar pela língua. Falas positivas e falas negativas. E o impacto que o nosso pensamento já gera no ambiente, o impacto das nossas palavras no ambiente. Como é que a gente consegue praticar a nossa fala correta? Essa é a responsabilidade da Mari. A gente vai ficar fazendo essa bola, gente. Eu acho que é interessante que, como eu falei no início, né, todos esses passos se relacionam com como você lida com você mesmo, como você lida com o outro. Mas alguns, naturalmente, você pensa, né? Pensamento é mais você com você mesmo. Será? Você está enviando aquela energia para o ambiente, né? É claro que onde você foi, você estava. A gente tem memória. Mas, quando a gente fala da fala, né, que é o próximo passo, a gente pensa muito no que você está fazendo ao próximo. Mas a gente vai ver que, de fato, é o ambiente, é o que você traz para o outro, mas o quanto que você traz para o ambiente também diz muito sobre o que você tem dentro de si, né? Porque todos esses passos estão entrelaçados. E aqui eu trago essa figura que eu acho que ela é bem ilustrativa, tá? Que fala essa mensagem: não confunda falar o que pensa com falar sem pensar. A gente escuta muito cotidianamente: não, mas eu só fui sincero. Será que você só foi sincera? Será que tudo que a gente pensa a gente precisa dizer? Será que às vezes sinceridade não vira grosseria? Será que você está falando tudo que você pensa ou você está falando sem pensar? Será que você está pensando se você falar o que você pensa? Será que o que você pensa é verdade absoluta? Vocês entendem o quanto isso traz de reflexão? Porque a gente está falando a nossa verdade, que não necessariamente é uma verdade absoluta, e não necessariamente você está agregando ao outro, não necessariamente você está falando isso com cuidado. Ah, não, mas poxa, eu preciso dar um toque, certo comportamento não é bacana. Ainda assim, gente, existem formas e formas. Como você gostaria que alguém falasse com você se você tivesse cometido um erro? Gostaria que falasse com grosseria, que apontasse em público? Ou que te chamasse: poxa, foi legal o que você fez aqui? E falasse, exemplificasse. Então vocês entendem a diferença do que tem aqui? Do porquê que a fala correta não é sobre falar uma verdade ou não.
é se questionar se aquela verdade é uma verdade absoluta ou se é a sua opinião. E o como se fala. Por quê? Porque apesar da fala parecer muito a nossa relação com o outro, essa outra figurinha aqui ela é bem emblemática, porque a fala ela é a expressão energética do que a gente sente. E se a gente está gritando descontrolado com o outro, pode ter certeza que o descontrole é maior que quem está gritando. Porque você provoca aquele tumulto no ambiente. Sim, você machuca o outro. Sim, a agressão não é só agressão física. A gente tem que ter muito cuidado com o impacto do que a gente faz no outro. Mas o que a gente fala é a expressão do que está dentro da gente. Então, existe muito desequilíbrio, muitas vezes, na nossa emoção e a gente explode e manifesta isso no outro. Então, a fala correta, ela vai passar por essa historinha aqui nas 3 peneiras de Sócrates, que fala aqui pra gente sobre um discípulo, né? Que conversando com Sócrates, né? Discípulo de Sócrates, veio para ele contar que ele tinha ouvido falar uma coisa muito ruim sobre Sócrates, de um outro discípulo que seguia ele, que ouviu uma coisa terrível, que queria contar a Sócrates o que tinha acontecido. E aí, antes de ouvir, Sócrates questiona, mas antes de me contar, você já passou essa informação pelas 3 peneiras? Ao discípulo, como assim? Que 3 peneiras? Aí ele, antes de me contar, eu quero que você pense e responda para você mesmo. É verdade? Você tem provas do que você está sendo dito? Ou você ouviu alguém falar que alguém disse que é verdade? Existem provas daquilo que você está querendo trazer? Se sim, é bondoso? Se fosse com você, você gostaria que a informação fosse transmitida dessa forma? Você acha que tem bondade envolvida em você me contar isso? Vai ser positivo para alguém? Por fim, é necessário? Esse assunto, uma vez falado, ele vai causar bem? Porque se ele for causar mal, se ele for indiferença, se é indiferente, né, na verdade, para que você vai expor? Para que você vai causar mal? Se você tiver que me contar, se você tiver que me contar, for verdade, for pro bem, for algo bom e for necessário, então você pode me falar, senão, eu prefiro não saber. A gente quer fofoca, né? Quando a gente quer ouvir, a gente quer fofoca. A gente não tá muito preocupado se o que o outro tá contando pra gente é verdade, se é bom, se fazer o bem. Então, gente, esse negócio da fala correta tem até quando a gente é quem fala e a gente é quando a gente é quem que tá escutando. É o filtrar, não pegar todas as informações que chegam até você e tomar como verdade absoluta. Sabe quando a gente chega no ambiente e a gente forma a opinião das pessoas que a gente nem conhece, baseado no que falaram pra gente daquela pessoa? Muitas vezes a gente não está do lado de quem está falando e está do lado de quem está ouvindo e tomando aquilo como uma verdade, sem saber se a pessoa que está contando passou pelas 3 peneiras. Então a fala correta é muito mais cotidiana do que um exemplo teórico. É em todas as suas relações com o outro. É você pensar se aquilo que você está fazendo, realmente aquela comunicação vai agregar, se é para o bem. E isso vai fazer, junto com a compreensão, com o pensamento, você ter atitudes mais corretas. E aí eu trouxe uma historinha aqui para vocês sobre a arte de julgar. E eu quero contar essa história, e antes de eu concluir eu quero ouvir as opiniões, tá? Antes de eu falar o que de fato aconteceu. Tem cachorro, então o pessoal pode achar que fui eu que criei a história. Não fui eu. Tá? Não fui eu que criei a história. Então não julguem a história baseada no que vocês sabem que é um cachorro, mas não fui eu que criei essa história, tá, gente? Então, o que acontece, né? Vocês estão vendo um coelhinho, um cachorro aqui, né? É a história de João e de Pedro, que eram 2 crianças pequenininhas que eram vizinhas, né? Desde que nasceram, já crianças, seus 5, 6 anos. E eles sempre pediam para os pais animaizinhos de estimação. Até que um dia a família de João comprou um coelhinho para ele. E João ficou em êxtase, né? Ficou muito feliz, era o sonho dele. Só que Pedrinho ficou assim, não papai, mas agora que João ganhou um coelho, deixa eu ter um cachorrinho, deixa eu ter um cachorrinho. Aí o pai falou, isso não vai dar certo, você não quer um cachorro, você quer um pastor alemão, um cachorro que vai crescer. Não dá, isso vai gerar problema. Aí insistiu, o pai comprou o cachorro para ele. E eis que eles são vizinhos, convivem, né, casas ao lado, e o coelhinho, o cachorrinho foi crescendo, só que o coelhinho, né, parou de tamanho, e o cachorro foi ficando gigante. Mas surpreendeu a todos aquela relação, porque eles viraram amigos. Eles conviviam, né? As crianças estavam sempre juntas, eles conviviam. Até que um dia, que foi
um dia muito atípico naquela vizinhança, a família de João simplesmente saiu para viajar. Numa sexta-feira qualquer, sem nem avisar, porque eles, como eles eram muito próximos, eles sempre faziam as coisas juntos, né? E aí, numa sexta-feira, os pais de João levaram ele para viajar, não avisaram para ninguém. E aí, os vizinhos não entenderam, mas ok, né? E aí, passou a sexta, passou o sábado, no domingo de manhã, eles ficaram aterrorizados. Chegou o pastor alemão com um coelho ensanguentado na boca. Aí eles falaram, eu sabia que ia dar problema. O coelho ensanguentado na boca do pastor alemão. O que vocês acham que aconteceu? O cachorro foi salvar o coelho. Se você não tivesse a casa espírita, galera, vamos lá. Ele foi matar o coelho. Não, não na casa espírita, vai. Eu não pensaria de outro jeito, porque eu tenho uma história na minha casa que a gente teve uma cadelinha pequenininha, que cresceu com a minha tartaruga e elas sempre foram muito amigas, entendeu? Já os cachorros que eu tenho agora, eles fogem da tartaruga porque nunca se acostumaram com eles, já chegaram adultos na minha casa. E a minha cadela protegia a tartaruga. Viu só, gente? Entendeu? Então eu entendi que seria uma questão de mas assim, ele estava morto já, então salvo ele não foi. Ele estava morto e ensanguentado na boca do cachorro. Aí ele trouxe de volta para casa. Então, gente, o que acontece? Ao ver aquela cena, os pais ficaram horrorizados e falaram, cara, eu sabia que ia dar problema, o que a gente faz agora? E aí começaram a bater no cachorro, prenderam o cachorro, já estavam pensando em como doar o cachorro. E aí eles, nessa parte macabra da história, não fui eu que inventei, tá, gente? Mas eles falaram, a gente não vai falar que isso aconteceu quando esse garoto voltar de viagem, cara, não vamos. Aí eles pegaram, limparam o coelho, tiraram o sangue que estava no corpo dele, deixaram ele numa visão menos assustadora e voltaram o coelho de volta na casinha dele. Tá? Não foi, eu construí essa parte macabra, gente. E aí botaram de volta na casinha. E aí o cachorro, já depois de ter apanhado, tá preso, já pensando em dar o cachorro, chegou a família no final do domingo. E aí o pai de João, depois de ter chegado em casa, chegou transtornado na casa do vizinho, desesperado. Aí quando o homem viu o vizinho aparecer, falou, pronto, agora deve ter notado, deve ter limpado direito, deve ter dado algum problema. Quando foi ver, o pai estava transtornado porque o filho estava passando mal. Falou, gente, eu não sei o que aconteceu, pelo amor de Deus. Eu viajei com o João porque o coelho morreu, ele estava desesperado. E aí eu tentei tirar ele daqui para ele distrair. Eu fudei o teu coelho ali na casa do coelho. O que aconteceu? Então, e aí ele tá passando mal, porque eu já sofreu tudo, agora eu não consegui distrair a criança. O coelho tá lá, morto na casa dele. E aí, assim, aí você viu que, na verdade, o cachorro não matou ninguém, o coelho estava morto. O motivo da viagem inesperada era distrair a criança que estava sofrendo com a morte do coelho. Só que nisso, já teve um julgamento, o cachorro já apanhou, estava sendo quase posto na rua. Não o suficiente, você fez uma coisa macabra de botar um negócio, um bichinho morto, botar na casa dele. E você fez o garoto passar mal, que estava sofrendo, o coelho morreu, o coelho voltou, estava vivo, fisicamente, o coelho morto. Então você conseguiu fazer um desastre na história toda, simplesmente porque a gente julga. A gente julga o tempo todo. Então o exemplo do coelho e do cachorrinho, gente, é uma coisa ilustrativa da vida real. A gente condena as pessoas sem ter um mínimo nível de informação. Se a gente não vai com a cara do fulano é culpado. Você nem tem informação do fulano. Aí junta pra falar correto. Se alguém te contou algo do fulano, então, e se esse algo que alguém te contou já não foi bacana, tu já tem opinião total, aquela pessoa é totalmente condenada, você já julgou tudo. A gente julga por estereótipo, a gente julga sem informação, a gente escuta sobre o que a gente julga baseado no que escutou alguém falar. A gente faz isso no gruda, né? Voto gruda. Tu pode fazer 80 coisas certas, fez uma errada aí, ó, sempre assim. Não é não? Quantas vezes tem todo mundo tem algum rótulo? Então assim, sempre assim. Família errou a contagem de uma vez até você contar. Enfim, rótulo
aqui a história para trazer uma leveza, tá, gente? Mas isso é a realidade. Quantas vezes a gente estende a mão e quantas vezes a gente aponta o dedo? Quantas vezes a gente não faz isso daqui, né? A reflexão, na verdade, é antes de fazer qualquer coisa que possa afetar outra pessoa, se coloque no lugar. Você gostaria de passar por isso? Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. E a beleza dessa mensagem, além da reflexão que ela traz, é que a gente consegue ver o quanto está conectado no próprio caminho óptimo. Lembra que eu falei das 3 peneiras? É verdade, é bom, é necessário. Porque se for esses 3, aí tudo bem se fizessem com você. Se não for, você também não gostaria. Então, todos esses passos, eles se entrelaçam. E fazem com que a gente consiga entender que a gente precisa ter um meio de vida correto. Rapidinho, a gente fala em ação correta, mas eu acho que hoje em dia a gente está muito mais acostumado a reagir do que agir. Né? Então, a ação correta num mundo ok, onde todo mundo é bonzinho, bonitinho, é até mais ou menos viável. Agora, no mundo caótico, onde existe o mal, onde existe grosseria, onde existe injustiça, a gente reage muito mais do que a gente age. E não deixa de ser uma ação. Não, é perfeita a tua colocação, até trazendo aquela figura que uma pessoa está gritando com você transtornado. Quantas vezes você não grita de volta e quantas vezes você fala, você não está bem? Tudo bem. Depois a gente conversa com calma. Quantas vezes, e sem ironia, né? Porque tem uma, você não está bem com ironia também, né? Quantas vezes a gente tem uma ação de realmente, olha, o veneno que está em você, cara, é o seu processo. Eu não quero absorver isso. Então, se você não está bem, poxa, vamos conversar depois, sem sarcasmo, sem ironia, sem rebater, sem reagir. Então, é exatamente isso. Acho que é um excelente ponto. A ação correta também passa por você não reagir instintivamente, mas você agir com o pensamento e com a inteligência que nós, na condição que hoje já temos de seres racionais, já temos condição de fazer. Então, acho que super cabe. Beleza. Gente, e a ação correta, como a Mari estava trazendo, tem a ver com a maneira que a gente lida com o outro, né? Ou a reação, né? A reação correta. O modo de vida tem mais a ver com como que a gente reage em nossas próprias coisas. Então, como é que é o meu estilo de vida? Como é que eu levo esses passos no meu dia a dia, ao longo da minha existência aqui? Então, enquanto a ação correta é para com o outro, o meio de vida é para comigo mesmo, viver de acordo com as leis de Deus. Não adianta a gente chegar aqui no domingo, falar, na segunda-feira ou até no domingo, quando chegar em casa, né, a gente se atropelar tudo de novo. Pode acontecer? Pode. Existe a probabilidade de acontecer? Enorme. Mas a gente precisa sempre voltar no ponto da compreensão correta. E sempre precisa buscar o autoburilamento, o autoconhecimento. Peraí, se eu estou comprometido a ser um passinho melhor, pagar pelo menos uma parcelinha do meu boleto, eu preciso buscar com mais consciência o pensamento correto, a fala correta, a ação correta e agora o modo de vida correto. É ser congruente, gente, palavra-chave para a gente conseguir dar passos maiores no modo de vida correto é ser congruente, o máximo de congruência que a gente conseguir dentro da nossa vida, respeitando os nossos valores. Então, é trabalhar, por exemplo, honestamente. É tentar não ludibriar o outro, e muito menos também. Não é porque eu não vou cometer um ato errado que eu vou incentivar o outro a cometer por mim. Não, também não vale isso. Né? Então, especialmente nós que trabalhamos com chefia, nós trabalhamos com colegas, ou então, né, com as pessoas, a gente também não pode exigir da nossa equipe algo que nós mesmos também não faríamos. Né? Então, isso também é um modo de vida correto. Agir de forma justa, ética, correta. Né? Implique não fazer, então não levar pessoas a fazer algo que seja contra as leis naturais, as leis divinas. Então, se eu estou aqui respeitando as minhas virtudes, não é por causa disso que eu vou botar alguém para fazer uma coisa que eu não faria, né? Senão eu estaria igualmente sendo incongruente. Então, congruência é a palavra-chave para a gente resumir esse passo importante do caminho. E aí, eu acho que quando vocês chegarem, tinha um papelzinho aí, deve estar debaixo do bumbum de vocês aí. Todo mundo pegou? Se não tiver, tem aqui. Essa frase que é atribuída a Margaret Thatcher, né, uma ex-mulher da Inglaterra, essa frase ela resume bastante o que é uma proposta bastante prática do caminho óptimo.
Então, aqui a gente só botou numa outra versão. Cuidado, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Olha o pensamento correto e a fala correta. Cuidado com suas palavras, porque elas se tornam ações. Olha as suas ações corretas. Cuidado com as suas ações, elas se tornam hábitos. Hábitos se tornam caráter. O seu caráter torna o seu destino. Ou seja, nossos pensamentos tornam quem a gente é. Então, olha como é que, mais uma vez, na prática, o caminho óptimo, o caminho do meio, sem os extremos de ser muito alguma coisa ou ser absolutamente nada alguma coisa, o caminho do meio. Olha como é que os nossos pensamentos, olha como é que a nossa compreensão correta define o nosso destino. Por que hoje a gente paga boleto? Por causa das nossas escolhas do passado. Então, como é que eu faço para ter menos boletos no futuro? Fazer melhores escolhas agora. Então, se comprometer. Mais uma vez a gente volta na campanha do ano, do esforço pelo bem, que aliás é até o próximo passo, justamente o esforço correto. Quanto mais eu me comprometer com a energia da palavra compromisso, né, ter muitas iniciativas e também algumas acabativas na minha vida, melhor eu vou seguir nessa jornada. Então, é se esforçar para abdicar dos nossos vícios, seja vícios químicos ou vícios de comportamento. Se eu tenho costume a agir de forma reativa, a dar patada nos outros verbalmente, a compreensão correta me ajuda a estar mais consciente que eu costumo errar dessa forma, e na hora do esforço correto eu entendi que eu costumo dar patada. Só por hoje eu não vou dar patada. Só por hoje eu vou ouvir mais e falar menos. Então, o esforço para a gente sempre se mudar para o melhor, de forma mais calma. A gente tentar, no meio desse turbilhão que é a nossa vida moderna, tentar parar um pouco, respirar, entender o cenário e tomar atitudes mais conscientes para a gente evoluir. Então, até que ponto você está disposto? E essa é uma frase muito parecida com uma frase que a gente tem lá na nossa sala de tratamento. E até que ponto você está disposto a abdicar daquilo que te faz mal, mas, por outro lado, contudo, todavia, te dá prazer. Fofoca dá prazer? Não. Fala mal da vida dos outros. Fala mal da vida alheia, dá prazer? Não é? Tá? Só que, eu estou disposto a abdicar do que me fez adoecer? É essa frase que está lá na sala de tratamento. Quem já foi lá na sala de tratamento? Está lá na parede. Será que eu estou realmente disposto a me curar do mal que eu causei a mim mesmo? Não adianta culpar Deus por causa disso. São os meus boletos, está no meu nome. Então, se eu estou disposto a abrir mão do que me fez adoecer, se eu estou disposto a abrir mão de algo que me deu prazer em curto prazo, mas me trouxe todo esse sofrimento no longo prazo, o que é que eu posso fazer para me livrar desse mal que eu escolhi? Está no meu nome. Então, isso é o esforço correto. Só por hoje, frasezinha para lembrar, só por hoje você consegue. Só por hoje você consegue evitar aquela patada. Só por hoje você consegue ver o desafio. Não reclamar com um amiguinho no trânsito. Só por hoje eu vou tentar acordar naquela hora que eu me propus para começar a fazer atividade física. Só por hoje eu vou escolher me alimentar de forma melhor. Só por hoje a gente consegue mudar aos poucos os nossos hábitos. Para que a gente comece a botar na nossa balança o prazer de curto prazo vale mais do que o sofrimento de longo prazo. Esse é o esforço correto. Então aqui a gente está pensando no só por hoje. Agora, como é que eu consigo trabalhar minha mente para esse estado de presença? A gente falou muito sobre a questão da meditação em alguns exemplos aqui. É difícil para Dedéu a gente conseguir parar e meditar e ficar lá só porque vem um pensamento, vem isso, vem aquilo, não, afasta e volta É um baita de um exercício, mas como é que eu consigo exercer isso na prática? Como é que eu consigo trazer o meu pensamento, as minhas atitudes e minhas falas para o agora? Isso é responsabilidade da Mari, que vai falar sobre a atenção agora. É todos nós, galera. Eu só falar aqui. Eu vou nem falar, vai fazer. Eu acho que esse só por hoje, ele tá
E não é à toa, né? A gente sempre brinca naquele clichê, né? O presente se chama presente, não é à toa, né? Porque literalmente o que a gente tem, a gente só consegue modificar o que a gente está fazendo agora. Porque o passado, ele sim, ele vai ser referência, ele é construção do que nós somos hoje. Inevitavelmente, você é fruto das experiências que você viveu, das dores que você teve, dos aprendizados que você carregou, mas você não vai conseguir voltar no tempo e fazer diferente. Você não vai, mas você pode conseguir ir agora e construir um novo caminho e construir um novo modo de ser. Isso passa por uma coisa, eu estava, enfim, numa reflexão, numa conversa recente, né? Eu acho que foi a primeira vez que foi colocado em palavras, você fala, é muito óbvio, tá, gente, não é nada de outro mundo, mas a primeira vez que internamente eu consegui entender, que a gente sempre fala, não, você está semeando agora para colher no futuro. Na verdade, você está semeando e colhendo agora. Porque na prática, o que você está fazendo hoje, você vai colher no futuro. Mas hoje você também está colhendo o que você fez no passado. Então, na verdade, o seu presente é o momento de semear e é o momento de colher. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue, eu acho que, pelo menos para mim, eu consegui tornar mais palpável exatamente essa participação de você ter a atenção correta no presente. Porque a gente tem, ainda mais a gente que é espírita, né, gente? A gente sempre tenta culpar outra vida. Nunca tá nessa. Nunca. Tudo que a gente... Espírita tem isso, eu sou espírita, gente, mas assim, a gente tem isso, né? Tá sempre na outra vida. Porque antes, lá atrás, eu fui terrível. Amigão, o que tu fez hoje? Vamos estar pensando no que você fez hoje? O que você tá fazendo? E a colheita é sempre na vida seguinte. É, exatamente. Nunca é de ontem para hoje. Nunca é do mês passado para cá. Sempre na outra vida eu vou correr na próxima, entendeu? O agora a gente não quer trabalhar. Concorda comigo? O passado é lá longe, o futuro é bem depois, mas o agora tá passando ali, ó. Tá passando elefante que tá na formiga, entendeu? É exatamente isso que a gente faz o tempo todo na nossa vida. Então, a gente precisa também ter cuidado com o que a nossa verdade diz pra gente, não, mas não, existe outra vida, vai ter novas oportunidades. Mas aí você quer deixar pra próxima oportunidade, você tá continuando a acumular vida, tá continuando a gerar muito, ó. Depois no ricão você colhe terminar, né? Você está escolhendo semear mal agora, você vai comer pior, né? Então, é exatamente isso. Então, a atenção correta passa por você entender que hoje é o que você tem. Você não vai conseguir controlar o futuro, você não vai conseguir mudar o passado. Então, pelo menos, planta hoje o que você intenciona comer amanhã. E aqui, eu vou falar isso que acabou que você trouxe muito bem lá no exemplo do Vicente Moretti, logo no início da apresentação, que é exatamente isso. A atenção correta é onde quer que você esteja inteiro. Quantas vezes a gente faz uma coisa meia boca, gente? Você está assistindo uma palestra, mas você não está assistindo a palestra. Você está aqui pensando o que você tem que fazer amanhã. Você está tentando meditar, parece que você está fazendo e está pensando enfim, o que você tem que fazer de comida para a criança, o que você tem que fazer no trabalho. Quantas vezes a gente está inteiro? Esteja menos tempo, mas enquanto você estiver, esteja. Não adianta. 5 horas que você não está, é melhor você estar 1 hora, mas você está de verdade. Então, assim, aonde quer que a gente esteja, a gente precisa de fato se propor a lidar com as coisas que a gente está naquele ambiente, com aquelas pessoas naquele momento. Isso daí também passa pela atenção correta, porque é mais do que a gente fala em grandes momentos do tempo. A atenção correta é cada dia. E aí a gente chega no último passo, na verdade, que ele é uma escadaria mesmo. Ele é uma escadaria que fala, olha, então quando você chegar em mim, você volta tudo. Você literalmente volta tudo, porque você vai ter que praticar cada um desses passos em cada um dos aspectos da sua vida, em todos os dias. Eis o desafio da consistência. Você precisa ter a concentração correta para entender que não é para fazer isso uma vez, é para fazer isso todas as vezes. Mas vamos começar uma vez, né? Porque se a gente não... Porque às vezes a gente quer o infinito, né? Mas a gente não consegue fazer o básico. Então vamos tentar uma vez, depois a gente tenta a segunda. Ninguém chega ao 10º degrau sem pisar no primeiro. Porque se você tentar pular pro terceiro, você já vai cair, meu. Certeza, mesmo que você esteja na habilidade, você vai cair. Então, assim, a concentração correta, ela é tão simples quanto isso. Então, quando você chegar, você faz de novo. Porque a gente vai precisar. Não, para os mais é ótimo, para a vida é o desafio. E aí, gente, a gente começa efetivamente a entrar na conclusão, né? Que a gente passou por esses 8 passos,
Mas a gente começou a palestra falando como é que isso tudo se une, né? Budismo e espiritismo andando de mãos dadas. E a verdade é que a gente falou tudo que Jesus trouxe. A gente falou tudo que a doutrina espírita também trouxe. Porque a gente pede muito receita de bolo, mas a gente não quer entender que a receita de bolo está em qualquer caminho que você escolha, desde que seja o caminho do amor, que seja o caminho do bem. E como é que eu trago isso? Tá? A vida e seus caminhos. Vamos lá, Mateus, só de sacanagem, eu estou brincando, eu prefiro ler daqui. O budismo fala o seguinte: 4 nobres verdades, né? A gente falou lá no início. O sofrimento existe, ele tem relação com o desejo, o caminho para acessar esse sofrimento é acabar com esse desejo, e você tem uns 8 passos para dar para lidar com esse sofrimento. Esses 8 passos, eles são as etapas que você precisa seguir para encontrar o equilíbrio e a paz. Resumo do que a gente falou hoje. O que será que Jesus nos disse? Jesus nos falou sobre o caminho do amor, né? Jesus veio depois de Moisés, que falava que você não deve fazer, não matar, não adulterar, não roubar, não... E ele falou tudo isso e isso. Tudo que ele falou é certo. Mas Jesus trouxe o amor. Então ele fala o que você deve fazer. E quando Jesus traz o amor, ele fala sobre o caminho também. Ele não fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele também fala o caminho. O caminho do amor, de você... E como é que isso se relaciona com o caminho óbvio? Você concorda que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo passa por todos esses passos? No como você lida com você, no como é o seu comportamento com o outro, como é que você lida com as situações, como é que você julga menos, como é que você se esforça de modo contínuo para ser a sua melhor versão. Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente fala dos 3 pilares, né? Ciência, religião, que fala da fé, e a filosofia, que fala em você questionar as coisas. Quando a gente fala da doutrina espírita enquanto terceira revelação, a gente fala do como, né? Então Moisés não falou o que não fazer, Jesus trazendo o amor, o que fazer, e a doutrina espírita falando como. E ela fala, sabe do que? Reforma íntima. Caminho da mudança é o que? É você ser a cada dia a sua melhor versão. Trabalhando os pontos que você precisa trabalhar, praticando essa reforma íntima. Então, gente, na prática, os caminhos levam a mesma coisa e não vai ser fácil. Eu amo. Enfim. E acho que essa é a grande mensagem. Não vai ser fácil. Mas não é para ser fácil. É para ser consistente, é para ser todo dia. Porque essa reforma íntima, o caminho óptimo, o que Jesus nos traz e nos exemplificou na prática, ele não é uma conquista que vai acontecer da noite para o dia, não. Ele demanda tempo, ele demanda boa vontade, ele demanda disciplina, ele demanda esforço. Alguma semelhança com o caminho óptimo? Né? Então, gente, acho que a grande mensagem da aula de hoje que a gente queria deixar com vocês é que a gente precisa, na compreensão correta, entender o que eu deveria ser e que eu ainda não sou. Ok, eu ainda não sou, mas ainda assim eu tenho que agradecer a Deus porque eu tenho todas as ferramentas, todas, para continuar trabalhando. E não importa a velocidade que eu tenho trabalhado, mesmo que seja lenta, eu estou trabalhando dentro de mim para chegar algum dia no que eu posso ser, no que eu preciso ser. Então, é isso. A mensagem é: a gente tem todas as possibilidades. Não é sobre ser fácil ou ser difícil, ser rápido ou ser demorado. É sobre ser possível. Todos nós temos as condições, as ferramentas necessárias para alcançar esse equilíbrio. Vai ter dias melhores, vai ter dias piores, vai ter dias que a gente vai achar que não é possível, mas a gente nunca está sozinho. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, são exatamente os momentos em que a gente é mais ajudado. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Mas quando a gente achar que não dá, que está muito difícil, entrega, confia, aceita e agradece. Porque vocês vão ver, e eu vou ver também a cada dia, que a vida vai ficar mais leve. Não vai ser perfeito, mas vai ser muito melhor. Porque com essa confiança de entregar, confiar, aceitar e agradecer, a gente vai sentir que a gente nunca está sozinho. E que essa receita está aqui dentro. A gente sabe o caminho. Basta que a gente se conecte com a espiritualidade de luz e eles deixem eles nos ajudar, porque eles estão o tempo inteiro nos cercando, tentando oferecer a mão
para erguer a gente nos momentos de dor. É isso, gente. Muito obrigada. Marco vai fazer a prece final.